Eu estava parada na frente do prédio onde meu filho mora. Um prédio de vidro espelhado, portão automático, porteiro de terno, piso de mármore brilhando como espelho. O tipo de lugar que eu só via na televisão quando era mais nova. O calor batia na minha nuca. 3 ônibus para chegar ali. Minhas pernas doíam. Eu carregava uma sacola de feira com mamão, banana e laranja. As frutas que ele gostava quando era criança. Quando a gente ainda morava junto. Quando ele ainda me olhava nos olhos sem vergonha. Do meu lado, encostada na parede, tinha uma menina. Devia ter uns 16, 17 anos. Magra demais, ossos marcando no pescoço. Roupa suja, cheiro azedo de quem não toma banho há dias. Tênis velho com o solado soltando. Cabelo embaraçado, cheio de nós. Os olhos dela eram de quem já viu coisa demais. Assustados, mas desafiadores. Como se dissessem, pode me bater, pode me xingar, eu já sei que o mundo é cruel. Ela tinha me pedido comida na feira. Eu dei. Um pão, uma banana, um pedaço de queijo. Ela comeu ali mesmo, em pé, rápido, como bicho acuado. Depois me seguiu. Não pediu nada, só andava atrás de mim, quieta. E quando eu entrei no condomínio do meu filho, ela ficou ali, parada na calçada, olhando para dentro como se olhasse para outro planeta. Foi quando ele saiu. Meu filho, Marcelo, 36 anos, empresário, dono de uma empresa de aplicativos que vale milhões. Roupa de grife, relógio suíço no pulso que custa mais do que a minha casa. Cabelo cortado em salão chique, perfume caro que eu sentia de longe. Ele vinha conversando com outro homem, de terno também, rindo, gesticulando, até me ver. O sorriso dele morreu. Ele olhou para mim, depois para a menina, e a cara que ele fez eu nunca vou esquecer. Não era surpresa, era nojo, era vergonha, era desprezo puro. Ele se aproximou rápido, me puxou para o canto, longe do outro homem. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? E quem é isso? Ele apontou para a menina como quem aponta para um cachorro sarento na rua. Isso é uma menina, Marcelo, uma criança que está com fome, que não tem onde dormir. Mãe, pelo amor de Deus! Ele olhou para o lado, nervoso, como se alguém pudesse estar vendo. A senhora não pode aparecer aqui assim, com essa pessoa. Ela tem nome, se chama Isabela. Eu não quero saber o nome. A voz dele saiu baixa, mas dura. Carlos. O porteiro veio correndo. Pode pedir para elas saírem, estão causando constrangimento. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era a primeira vez que ele me tratava mal, mas na frente daquela menina, com aquele tom gelado, com aquele dedo apontado, doeu diferente. A menina apertou minha mão. Senti ela tremendo, as unhas roídas até sangrar, a pele áspera, mão de quem nunca teve nada. E naquele momento, olhando para o meu filho, eu não fazia ideia de que aquela menina ia virar a chave que ia abrir todos os segredos da minha família, que ia me obrigar a escolher entre proteger meu filho ou proteger a verdade, e que eu ia descobrir algo que ia mudar tudo para sempre. Antes de eu continuar te contando o que aconteceu naquele dia, eu preciso parar aqui um momento. Se você acredita que dinheiro não compra respeito, se você já foi humilhada por alguém que você ajudou a crescer, se você já viu filho rico virar as costas para a mãe pobre, eu quero que você faça uma coisa agora. Se inscreve nesse canal, deixa o teu like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo começando com essa frase: dinheiro não compra dignidade. E me diz de qual cidade e estado você está me ouvindo. Porque histórias como essa precisam chegar em mais gente, precisam chegar em mães que estão sendo tratadas como lixo pelos próprios filhos, em mulheres que estão sendo apagadas por gente que elas criaram. Agora, vem comigo, porque para você entender como eu cheguei naquele portão, naquele dia, você precisa saber quem eu sou e quem era o Marcelo antes do dinheiro. Meu nome é Regina, Regina dos Santos, tenho 62 anos, nasci e me criei na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, num bairro onde a polícia só entrava em dia de operação e todo mundo conhecia todo mundo. Casei cedo, 18 anos, com o Paulo. Ele era motorista de ônibus, homem trabalhador, honesto, mas bebia nos finais de semana e quando bebia ficava agressivo. Tive o Marcelo aos 20 anos e quando o Marcelo fez 6, o Paulo me largou.
Arrumou outra, foi embora, nunca mais vi a cor do dinheiro dele. Fiquei sozinha, com uma criança pequena, sem estudo, sem profissão, sem nada. Mas eu não desisti. Arrumei emprego como auxiliar de limpeza num hospital, turno da noite, das 10 da noite às 6 da manhã. Limpava enfermaria, banheiro, corredor, cheiro de desinfetante grudado na pele, mãos rachadas de tanto produto químico, pés inchados de ficar em pé a noite inteira. Deixava o Marcelo dormindo na casa da vizinha, a dona Célia, que cuidava dele por uma mixaria. Eu saía de madrugada, pegava 2 ônibus, trabalhava a noite inteira, voltava de manhã para dar café para ele e levar na escola. Eu não dormia quase, vivia no limite, mas fazia, porque eu queria que meu filho tivesse o que eu não tive. E o Marcelo, naquela época, era um menino bom. Lembro de um dia, ele devia ter uns 10 anos. A gente estava voltando do mercado, eu carregando sacola pesada, ele do meu lado, pequeno, magrelo, mas tentando ajudar. Um vizinho, o seu Antônio, soltou aquela frase maldosa. Coitada da Regina, tá ficando velha rápido. Mulher largada envelhece o dobro. Eu fingi que não ouvi, mas o Marcelo parou, olhou para o homem e disse com aquela voz fina de criança, mas firme: minha mãe não tá ficando velha, ela tá trabalhando para me dar futuro. E quando eu crescer, eu vou cuidar dela, vou dar tudo que ela merece. Seu Antônio ficou sem graça. Eu sorri, segurei a mão dele e naquele dia eu tive certeza de que tinha criado um homem de bem. Quando ele fez 15 anos, arrumou o primeiro bico, empacotador de supermercado. Trabalhava aos sábados, ganhava uma merreca. Mas no final do mês, ele vinha e colocava metade do dinheiro na minha mão. Toma, mãe, para ajudar. Eu chorava, porque eu via nele o coração que o pai nunca teve. Ele estudava feito louco, acordava cedo, dormia tarde, fazia curso técnico de informática numa ONG do bairro. Dizia que ia trabalhar com computador, que ia ganhar dinheiro, que ia tirar a gente dali. E ele conseguiu. Passou em faculdade pública, ciência da computação. Quando saiu o resultado, ele veio correndo, gritando, me abraçou, levantou eu do chão. Mãe, eu vou mudar a nossa vida, eu prometo. E ele mudou, formou, arrumou emprego numa startup, depois criou a própria empresa, aplicativo de delivery, sei lá o quê. Começou pequeno, mas foi crescendo, rápido demais. Investidores entraram, dinheiro começou a jorrar. Ele saiu da nossa casa, alugou um apartamento, depois comprou outro, maior, depois aquele prédio de luxo. E foi aí que ele começou a mudar. No começo era sutil. Ele parou de me visitar tanto. Dizia que estava ocupado, reuniões, viagens, eventos. Quando eu ia na casa dele, ele ficava desconfortável. Olhava para o que eu vestia, me pedia para tirar o chinelo na porta, escondia minhas fotos quando tinha visita. Uma vez eu ouvi ele no telefone. Minha mãe? Ah, ela mora sozinha, trabalha com limpeza. Não, não mora comigo. É melhor assim. Trabalha com limpeza. Como se fosse vergonha, como se não fosse exatamente esse trabalho que pagou a faculdade dele. Teve um dia que ele me deu um envelope com dinheiro. Mãe, pega isso e compra roupa melhor. A senhora não pode aparecer assim nos meus eventos. Compra algo social, arruma o cabelo num salão, porque a imagem é tudo. Peguei o dinheiro, mas não gastei. Guardei. Porque aquilo não era presente, era vergonha disfarçada. E foi assim que o Marcelo que eu criei, o menino que me defendia na rua, que dividia o salário comigo, foi sumindo. E no lugar dele apareceu um homem que eu não reconhecia mais. Voltando para aquele dia no prédio, eu saí dali com a Isabela. Não falei mais nada com o Marcelo. Virei as costas, fui embora. Ela andava do meu lado quieta, cabisbaixa, acostumada a ser tratada como lixo. No ponto de ônibus eu parei. Olhei para ela. Como você se chama? Ela demorou para responder. Isabela. Quantos anos você tem? 16. Onde você mora? Ela olhou para o chão. Em lugar nenhum. Fiquei em silêncio. Olhei para ela. Suja, magra, sozinha. Tomei uma decisão. Vem comigo. Ela levantou os olhos, desconfiada. Para onde? Para minha casa. Por quê? Porque ninguém merece dormir na rua.
E você precisa de um banho quente e um prato de comida. Ela hesitou, mas veio. Levei ela para minha casa. 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada, mas limpa, organizada, segura. Dei banho nela, coloquei ela debaixo do chuveiro, dei shampoo, sabonete, condicionador. Ela ficou quase 1 hora lá dentro. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos. Tinha chorado. Emprestei roupa minha, calça de moletom, blusa de manga comprida. Ele prometeu que ele seria absoluto meu amor nessa vida. Tudo ficou grande, mas pelo menos estava limpo. Fiz comida, arroz, feijão, frango ensopado, batata, salada. Ela sentou à mesa, olhou para o prato e comeu como quem não comia há dias, porque não comia mesmo. Comeu rápido, mãos tremendo. Limpou o prato com pão. À noite, ela dormiu no quarto de hóspedes, o quarto que era do Marcelo. Cama de solteiro, guarda-roupa pequeno, prateleira com livros velhos. No meio da noite, ouvi choro. Levantei, fui até lá. Ela estava encolhida, abraçando o travesseiro, chorando baixinho. Sentei na cama, segurei a mão dela. Pode chorar alto, aqui você tá segura. E aí ela desabou. Chorou todo o que tinha guardado. Chorou a dor, o medo, a solidão. Quando se acalmou, perguntei: "Você quer me contar?" E ela contou. Mãe viciada que batia nela. Padrasto que abusou dela dos 12 aos 14. Ela fugiu. Dormiu em marquise, em abrigo, debaixo de viaduto. Apanhou, foi estuprada. Foi chamada de vagabunda quando só era uma criança pedindo ajuda. Eu escutei tudo, segurei a mão dela e decidi. Ela ia ficar comigo. No dia seguinte, dei papel e lápis para ela. Ela começou a desenhar, e desenhava bem, muito bem. Rostos, paisagens, sombras, luz, parecia fotografia. Tinha talento, só nunca ninguém tinha visto. Comecei a ensiná-la. Ler, escrever, fazer conta, falar sem medo. Matriculei ela numa escola pública, comprei uniforme, caderno, mochila. Isabela começou a reviver, a sorrir, a sonhar, a acreditar que podia ser alguém. E eu achava que estava só ajudando uma menina, mas na verdade estava abrindo uma porta que ia mudar minha família inteira. 3 semanas depois, o Marcelo apareceu na minha casa, sem avisar. Tocou a campainha, entrou. Olhou tudo com nojo. Viu a Isabela na mesa da cozinha, desenhando, de uniforme, limpa, tranquila. "Mãe, a senhora tá de brincadeira? Ainda tá com essa menina aqui?" "Ela mora aqui agora." "Mora?" Ele deu uma risada seca. "A senhora conhece ela? Sabe de onde veio? Pode ser golpista, drogada?" A Isabela baixou a cabeça. Levantei. "Marcelo, você não fala assim de quem mora na minha casa." "Mãe, a senhora não entende." Ele passou a mão no cabelo, nervoso. "Eu tô com problemas, a empresa tá sendo investigada, denúncias de exploração de dados, de trabalho escravo de programadores. Minha imagem tá em jogo, e a senhora aparecendo com mendiga na porta do meu prédio não ajuda." "Mendiga? Ela tem nome." Ele respirou fundo, mudou de tática. "Mãe, olha, eu tô planejando uma campanha, contar a história da senhora, a mãe faxineira que criou o filho bilionário. Isso ia limpar minha imagem, mas para funcionar, a senhora precisa colaborar. Aparecer em eventos, dar entrevista, mas sem ela." Apontou para Isabela. "Você quer usar minha história?" "Não é usar, é valorizar." "Não." "Como não?" "Não vou ser fantoche de marketing seu. Não vou fingir que você é filho perfeito quando você acabou de chamar uma criança de mendiga." Ele saiu batendo a porta. Isabela olhou para mim chorando. "Desculpa, Regina, eu não quero causar problema." "Você não causa problema nenhum, filha. O problema é ele." Mas a história estava só começando. Dias depois, Isabela mexeu numa caixa de fotos antigas que eu guardava no armário. Achou uma foto. Uma moça jovem, grávida, barriga grande, sorriso triste. Data atrás, abril de 2007. "Regina, quem é essa?" Peguei a foto. Coração disparou.
Era a Júlia, ex-lavarada do Marcelo. Namoraram quando ele tinha 19, 20 anos. Ela sumiu de repente. Ele disse que tinha terminado, que ela foi para outra cidade. Mas olhando aquela barriga, aquela data... Por que você está perguntando? Isabela mostrou a certidão de nascimento dela. Data: 10 de dezembro de 2007. Cidade: Niterói. Mesma cidade da foto. Minha mãe nunca quis falar quem é meu pai. Só disse que ele era de família rica, que me abandonou. Senti o chão sumir. Fiz as contas. Abril de 2007. Barriga de 6, 7 meses. Nascimento em dezembro. Batia. Tudo batia. Meu Deus! O Marcelo tinha uma filha e ele não sabia. Ou sabia e escondeu? Liguei para ele. Exigi que viesse. Ele veio no dia seguinte, com 3 advogados. Sentaram na minha sala como tribunal. Isabela mostrou tudo: foto, certidão, datas. Marcelo ficou branco. Isso não prova nada. Faz exame de DNA. Os advogados se entreolharam. O mais velho falou: Senhor Marcelo, se a paternidade for confirmada e vazar, a crise piora. Sugerimos acordo de silêncio, pensão sem reconhecimento público. Isabela tremeu. Segurei a mão dela. Vocês querem comprar o silêncio dela? É a solução mais sensata. A advogada mulher se inclinou. Isabela, você teria apartamento, escola particular, plano de saúde, sem exposição, sem mídia, só precisa assinar um papel dizendo que não vai falar. Isabela olhou para mim e eu vi nos olhos dela dúvida. Ela estava cansada, com medo, pensando, pelo menos não passo fome. Mas eu não ia deixar ela aceitar migalha. Segurei o rosto dela. Isabela, se te comprarem agora, vão te calar para sempre. Você vai passar a vida sendo segredo de gente rica. Vai ter dinheiro, mas não vai ter pai, não vai ter nome. E toda vez que você vê ele na TV, vai lembrar que você é invisível. Lágrimas desceram. Você merece mais. Você merece ser reconhecida. Isabela respirou fundo. Eu não quero dinheiro de silêncio, eu quero a verdade. Se você está acompanhando até aqui e já viu família tentando enterrar a verdade com dinheiro, fica comigo até o final. Deixa o like, se inscreve e comenta se você já viu ou viveu algo parecido. Porque agora a história vai ficar ainda mais pesada. No dia seguinte, procurei ajuda. Defensoria Pública. Doutora Cláudia, mulher de 40 anos, firme, séria. Contei tudo. Ela disse: isso é coação de vulnerável. Vamos entrar com ação de investigação de paternidade. Se tentarem subornar, eu denuncio. Montamos um plano. Pedir DNA, registrar tentativas de compra de silêncio, garantir direitos da Isabela. Mas antes que a gente agisse, o Marcelo fez algo pior. Lançou uma campanha gigante. Do chão ao topo. Como minha mãe faxineira me ensinou a vencer. Outdoor, TV, YouTube. Ele contando como eu trabalhei de madrugada, lavei chão para ele estudar. Imagens falsas, cenas que nunca aconteceram. Ele me abraçando, me dando flores. Marketing puro. E nenhuma palavra sobre a Isabela. A gente viu na TV, eu e ela. Ela chorou. Ele tá te usando e me apagando. Liguei para ele, gritei. Você me usou sem pedir autorização. Foi homenagem, mãe. Homenagem? Você contratou atores, inventou cena. A senhora não entende de branding. Eu não entendo de branding, mas entendo de dignidade. E você acabou com a minha. Desliguei. Isabela ainda chorava. O que a gente faz? Olhei para ela. A gente conta verdade. No dia seguinte, gravamos um vídeo. Eu e Isabela, sentadas no sofá. Celular na frente. Sem edição, sem filtro. Só verdade. Eu falei. Meu nome é Regina. Sou mãe do Marcelo, empresário da Aptec. Vocês viram o comercial dele. É verdade que eu trabalhei como faxineira. Mas o que ele não contou é que hoje ele tem vergonha de mim, que me trata como propaganda quando convém.
e que escondeu uma menina que pode ser filha dele. Mostrei a foto da Júlia, a certidão da Isabela, as datas. Isabela falou: "Meu nome é Isabela, tenho 16 anos. Passei metade da vida na rua. Fui abusada, abandonada. Quando a Regina me encontrou, eu achei que ia morrer sozinha. Mas ela me deu amor. E quando descobrimos que o filho dela pode ser meu pai, ele tentou me comprar, ofereceu dinheiro para eu ficar calada. Mas eu não quero dinheiro, eu quero verdade." Postamos. Viralizou. Em 24 horas, 5 milhões de visualizações. Comentários de apoio. Jornalistas ligando. Empresa dele em crise. Ações caindo. Investidores saindo. E ele veio aqui, desesperado. Marcelo chegou de noite, batendo na porta. "Mãe, a senhora me destruiu." "Eu não te destruí. Eu tirei o véu da mentira. A empresa vai quebrar. E a Isabela? Ela perdeu a infância inteira. E você está preocupado com o investidor." Isabela se levantou, olhou para ele. "Eu não quero seu dinheiro. Eu quero que você me olhe nos olhos e diga: você é minha filha." Ele ficou em silêncio, chorando. "Eu não sei se consigo." "Então, você não é homem, é covarde." Ela saiu. Olhei para o meu filho. "Marcelo, eu passei a vida te ensinando a ser bom. E você esqueceu tudo. Trocou caráter por dinheiro. Eu só vou estar do teu lado de novo quando você assumir essa menina. Quando você aceitar perder tudo para recuperar quem você era antes de ficar rico." Ele saiu. Uma semana depois, ele voltou, com um envelope. Resultado do DNA. Abri. Probabilidade de paternidade, 99,98%. Isabela era filha dele. Chamei ela. Mostrei. Ela leu, fechou os olhos, chorou. "Eu tenho um pai." Marcelo estava na porta, também chorando. "Desculpa." Isabela não correu para ele, só disse: "Obrigada por fazer o exame." E voltou para o quarto. Os meses seguintes foram difíceis. Marcelo perdeu fortuna, investidores saíram, empresa entrou em reestruturação. Ele saiu da presidência. Perdeu o apartamento de luxo. Teve que responder processos, devolver dinheiro. Mas começou a mudar. Começou a visitar comunidades sem câmera, sem marketing, só para ouvir, para aprender, para lembrar de onde veio. Começou a visitar a Isabela, uma vez por semana, sem pressionar, sem exigir, só estar. Levava material de desenho, pagava curso de arte, ia nas reuniões da escola. Pequenos gestos. A relação foi sendo construída aos poucos. Ela não chamava ele de pai, chamava de Marcelo, mas aceitava conversar, aceitava tentar. Comigo, ele pediu desculpas, muitas vezes. Reconheceu que tinha tido vergonha de mim, que tinha me usado, que tinha esquecido de onde veio. "Mãe, eu virei um monstro." "Você não é monstro. Você se perdeu, mas pode se encontrar de novo." E ele tentou, de verdade. 1 ano e meio depois, chegou o resultado de uma bolsa que a Isabela tinha se inscrito. Bolsa integral numa escola de artes, uma das melhores do Rio. Ela abriu a carta, leu, começou a chorar. Eu passei! Pulou, gritou, me abraçou. Marcelo estava lá, tinha vindo almoçar. Ele sorriu com orgulho genuíno. "Parabéns, Isabela." Ela olhou para ele, pela primeira vez com um olhar menos duro. "Obrigada." Não era muito, mas era um começo. 2 anos depois, domingo de manhã, minha casa, mesa posta, comida simples, arroz, feijão, carne assada, farofa, salada. Eu, Marcelo, Isabela. Sem luxo, sem ostentação, sem mentira, com verdade. Isabela estava terminando o curso de design gráfico, fazendo estágio numa agência, ganhando prêmios em concursos de arte, sonhando em abrir o próprio ateliê. Marcelo tinha voltado para o mercado, não como CEO bilionário, mas como consultor, ganhando bem, mas sem a arrogância de antes, pagando pensão para Isabela, participando da vida dela.
indo em exposições, formaturas, aniversários. A relação entre eles ainda tinha limites. Ela ainda não chamava ele de pai, mas já chamava de meu velho, e ria quando ele contava piada ruim. Comigo, ele tinha aprendido a me respeitar, a me perguntar antes de postar foto minha, a me visitar sem cobrar nada em troca, a me ouvir. Naquele domingo, depois do almoço, Isabela trouxe uma tela que tinha pintado. Era eu, de uniforme de faxineira, com as mãos calejadas, mas com um sorriso no rosto. E atrás de mim, uma menina de rua, e atrás dela, um céu aberto. É você, Regina, e sou eu, e é tudo que você me deu. Chorei, Marcelo também. E naquele momento, olhando para aquela tela, eu entendi. Eu tinha perdido o filho que eu conhecia, mas tinha ganho uma filha que eu não esperava. E tinha ajudado meu filho a se reencontrar. Não foi conto de fadas, não foi perfeito, mas foi real. Hoje, 3 anos depois daquele dia no portão, eu olho para trás e vejo tudo o que aconteceu. Eu poderia ter aceitado o dinheiro que o Marcelo me ofereceu. Poderia ter deixado a Isabela aceitar o acordo de silêncio. Poderia ter fingido que não via as datas batendo. Poderia ter mantido a paz. Mas paz sem verdade não é paz, é covardia. Eu aprendi que dignidade não se negocia, que amor de mãe não é passar pano para filho rico fazer injustiça, que amor de verdade é confrontar, é corrigir, é cobrar caráter. Eu aprendi que a menina que eu encontrei na rua não era um problema, era um espelho que mostrou para o meu filho quem ele tinha se tornado e me mostrou quem eu precisava ser. A Isabela hoje tem 18 anos, trabalha, estuda, sonha, ajuda outras meninas em situação de rua, criou um projeto de arte-terapia para adolescentes em abrigos, já deu palestra em escola, já vendeu quadro para galeria. Ela não esqueceu de onde veio e não deixa ninguém esquecer. O Marcelo hoje tem 39, não é mais bilionário, mas é mais humano. Mora num apartamento simples, dirige carro usado, paga as contas, frequenta a terapia, tenta todo dia ser um pouco menos covarde do que foi ontem. Ele não é pai perfeito, mas está tentando, e isso já é muito. E eu ainda moro na mesma casa. Ainda trabalho, mas agora meio período, porque a idade já não deixa fazer tudo o que eu fazia antes. Mas estou em paz, porque eu olho para Isabela e sei que fiz o certo. Porque eu olho para o Marcelo e sei que ele ainda tem salvação. E porque eu olho no espelho e não vejo uma mulher que se vendeu, vejo uma mulher que escolheu dignidade. Se essa história mexeu com você, eu quero que você faça 3 coisas agora. Primeira, se inscreve nesse canal, deixa o teu like, ativa o sininho, porque a gente está construindo uma comunidade de pessoas que acreditam que dignidade vale mais que dinheiro. E cada inscrição ajuda a gente a crescer e a levar essas histórias para mais gente. Segunda, vai lá nos comentários e escreve começando assim: eu escolho dignidade. E me diz de qual cidade e estado você está me ouvindo. E se você quiser, conta rapidinho se você já passou por abuso emocional ou financeiro na família, se já viu filho virando as costas para a mãe, se já viu verdade sendo enterrada com dinheiro. Terceira, compartilha esse vídeo. Manda para o grupo da família, manda para sua mãe, para sua tia, para sua amiga, para qualquer mulher que está sendo humilhada, apagada, usada por filho, por nora, por genro, por família. Porque informação liberta, verdade cura e dignidade se reconstrói quando a gente para de aceitar migalha. Eu quase perdi meu filho pro dinheiro, mas ganhei uma filha do coração e aprendi que às vezes a gente precisa deixar as pessoas caírem para elas aprenderem a se levantar sozinhas. O Marcelo caiu, perdeu tudo, mas aprendeu. E hoje ele é um homem melhor do que era quando tinha milhões na conta. A Isabela foi jogada no lixo pela própria família, mas se levantou e hoje ela brilha. E eu fui chamada de louca, de interesseira, de mãe que abandona filho rico, mas eu escolhi a verdade e não me arrependo, porque no final o que importa não é quanto você tem, é quem você é quando ninguém tá olhando. É o que você faz quando a verdade dói, é se você escolhe caráter ou conforto. Eu escolhi caráter. E você? Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no coração de cada um. E lembra, você não nasceu para ser usado, você nasceu para ser respeitado.
E dinheiro nunca, nunca vai comprar isso. Do chão ao topo, o que importa é dignidade.